Bom, hoje eu estou aqui com o Eudoxos Anastasiades, CEO da Alpha Realty. Um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade de a gente estar junto. Então, vamos conversar um pouquinho e eu vou começar com algumas perguntas aqui para aquecer nossa conversa. Então, eu queria saber, Eudoxos, da estratégia da Alpha Realty, que valoriza fortemente a arquitetura, o design dos empreendimentos que vocês fazem, né? Como que esse DNA ele se reflete na execução dos projetos voltados para renda, locação, multifamily, em comparação com os projetos que são voltados exclusivamente para vendas? Isso foi um desafio interessante, porque o multifamily ele carece de uma conta, sempre é importante, sobre que é a rentabilidade. Eu acho que o nosso DNA influenciou no posicionamento desse multifamily. Então, quando a gente entrou, montou a linha do NUM, que é uma marca que a gente acabou desenvolvendo, e que tem um conceito muito voltado para o conforto e o interior design e também na questão dos serviços. Então, não é um multifamily muito trivial, a gente tem uma carga muito pesada e importante dessa questão do design e dos serviços agregados dentro desse multifamily. Então, é um nicho de mercado, um nicho de público que é muito compatível com o nosso público para qual a gente faz a venda dos apartamentos também. Entendi. Pensando mais nessa questão de rentabilidade, negócio, né? A gente está num cenário de taxa de juros aí bem desafiadora e um mercado de capitais cada vez mais exigente. Quais são os fatores que são decisivos para esse setor voltado à renda, para ele ganhar uma escala no Brasil? A gente sabe que é um setor que está começando agora, está se desenvolvendo. O que a gente precisa para ele ganhar escala? Assim, fazendo um breve histórico, o multifamily é um setor enorme nos Estados Unidos, muito bem desenvolvido e é o que tem o melhor cap rate, né, nas operações que a gente vê em relação aos corporativos e industriais. E no Brasil ele começou há 5, 6 anos atrás, ou um pouquinho mais, em 2017, quando a taxa de juros estava caindo, e ele essencialmente acabou sendo paralisado nos últimos 2 anos em função da taxa de juros. Então, obviamente, o componente de taxa de juros e retorno ela é importante, já que o multifamily ele é muito bem administrado, etc. Ele tem uma taxa de retorno muito em linha entre 8% e 12%, 13% no máximo. Claro que você tem aí um componente de valorização patrimonial, que é muito bom, mas é um trabalho de formiguinha aliado a uma taxa de retorno. Então, muitos fundos foram formados e ficaram meio congelados ao longo desse ciclo de alta de taxa de juros, que é hoje um dos maiores do mundo. Então, o fator fundamental é queda de taxa de juros ou tendência de queda e um ajuste também da mentalidade dos investidores de ter renda de mais longo prazo. Agora, capital paciente. Capital paciente é um capital também rentista, mas a renda, quando você tem um governo pagando mais para a pessoa ficar em casa com dinheiro no banco do que fazendo qualquer atividade comercial ou de renda, fica difícil. Agora, a gente tem esperança que vai se equilibrar uma taxa de juros no Brasil entre 9% e 10%, que é uma taxa normal para o Brasil, juros real aí por volta de 5%, 6%, e aí a gente começa a ter realmente um Brasil voltado aí para essa categoria, volta-se os olhos para essa categoria. Como você falou, acho que tem muito espaço para crescer se comparado ao mercado americano, por exemplo, né? E falando um pouquinho do consumidor, como é que as mudanças do comportamento do consumidor desse setor de multifamily têm influenciado na tomada de decisão nos aspectos de localização, de acessibilidade, conforto? O que tem sido demandado para que vocês coloquem em prática? Os clientes finais, a gente tem uma geração muito grande de clientes finais hoje nas grandes cidades brasileiras que preferem a locação do que a compra, por vários motivos, inclusive mobilidade profissional. Dentro de São Paulo, a gente já tem a mobilidade. Se ele trabalha na Paulista, ele vai morar para um lado. Se ele trabalha na Faria Lima para o outro, na Berrini. Então, a gente tem uma série de questões. Então, mobilidade é uma. A questão dos hábitos também com relação à relação com o próprio imóvel, né? Então, é preferível, às vezes, você ir para o multifamily, morar alocando, mas num prédio novo, que tem serviço, que tem amenities legais, do que você morar num prédio velho que você comprou e está pagando uma prestação durante 20, 30 anos, né? Então, tem uma questão que, e nas grandes cidades, Nova York, o índice é 60%, 70% a moradia por locação em multifamily, aqui é locação, no geral, e aqui no Brasil a gente tem uma média aí, São Paulo 25%, 28%. Então, a tendência nossa ainda é crescer muito, porque São Paulo é um grande hub e Rio, grandes cidades do Brasil, né?
Rio de Janeiro também. Tem uma mudança também da mentalidade em função da mobilidade. Um último dado, nos Estados Unidos, um americano médio muda 9, 10 vezes de emprego, de cidade, enfim, ele muda de casa durante a vida 9, 10 vezes. O brasileiro, 4 vezes. Quer dizer, a gente tem ainda um campo enorme aí para a gente poder explorar. Fora que os grandes centros têm levado as pessoas cada vez mais para longe, né? Por conta da possibilidade de comprar dado o valor de venda que os imóveis têm. Sim, tem essa questão que é no mundo inteiro, né? Em São Paulo, você não consegue mais uma renda média, por exemplo, média alta, ele não consegue muitas vezes comprar o apartamento onde ele está acostumado, onde já está a família, então a locação é uma super proposta para que ele possa manter o dinheiro dele no banco e ele morar bem, né? O morar é um ato, né, um exercício de liberdade, não uma prisão mais para muitas pessoas que tinham só aquela casa e iam viver no final 50, 60 anos no mesmo local por falta de mobilidade. Então, Exato. há uma flexibilidade que dá liberdade para as pessoas. Outra coisa também é a questão demográfica, da formação das famílias, novos arranjos, né, na verdade, de vida. Solteiros também, a categoria de solteiros cresceu, categorias de outros arranjos familiares ou de parcerias, enfim. A gente tem aí uma diminuição de certos padrões antigos e aumento de uma miríade de novos padrões. Isso falando de novos padrões, como é que você vê as principais tendências como a crescente demanda por imóveis compactos, empreendimentos sustentáveis e a adoção de tecnologia impactando no mercado residencial para renda? Vamos lá, os equipamentos de renda em São Paulo, no Brasil, eles são novos, porque não existiam equipamentos de multifamily como tem nos Estados Unidos há muitos 30, 40, 50 anos. Eles são novos e, por consequência, mais equipados, mais preparados. Então, a tecnologia é brutal, né? O desenvolvimento do que está acontecendo hoje por app, dentro do multifamily, ele tem todos os acessos a todos os serviços e tal, muito legal. E também os serviços que aconteceram fora, né? Você tem aí hoje uma demanda, as pessoas elas podem não sair de casa, a casa, apesar do tamanho às vezes ser menor do que era antigamente, o apartamento, a casa, ele tem muito mais conforto do que nossos pais tinham há 50 anos atrás. Então, é incrível a evolução que teve, eu acho que está impactando. A pergunta vai muito assim, a tendência qual que é? A tendência é aumentar o multifamily. O Brasil está ainda engatinhando no multifamily. Ao ponto que eu expliquei na palestra aqui há pouco, né, na bate-papo, que eu não tinha um fundo para fundear o que eu estava fazendo e eu vendi o multifamily para consumidores e investidores. Então, já perde um pouco o sentido de multifamily, né? Até fui chamado a atenção, mas essa é a tendência jabuticaba brasileira. Agora a tendência é que os grandes fundos, family offices, venham ocupar esse espaço do investidor principal nessa categoria. Legal, e considerando esse contexto, como uma última pergunta, como você valoriza ou como você percebe o GRI ou a oportunidade de participar de conversas, debates, de painéis como esse, justamente para poder criar uma relevância maior sobre esse segmento, sobre outros? Como é que você vê a participação no Instituto? É muito interessante, porque é uma matéria nova, né? O multifamily é relativamente novo no Brasil. O GRI conseguiu captar e fazer um painel muito interessante com as pessoas que realmente são relevantes, é separado do que os eventos principais que o GRI tem, por exemplo, o Residencial, o GRI Brasil. E isso deu mais foco e mais sinergia dentro das conversas que a gente está tendo. E o network que a gente está tendo aqui é fantástico, porque você tem aqui 200 pessoas hoje que são realmente formadoras de opinião deste mercado. Então, eu parabenizo o GRI pela sensibilidade, pela captação da tendência e conseguir já transformar isso num debate muito interessante. Eudoxos, agradeço a sua participação, foi uma conversa muito bacana. Obrigado pela oportunidade. E a gente se encontra aí próximas vezes. Muito bom.